Mas, na verdade, a Ucrânia nunca foi um país totalmente unido. Quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, uma grande parte da população do Oeste se viu como libertados do domínio soviético, recentemente forçado sobre eles. Eles abertamente colaboraram com os alemães. A verdadeira escala da colaboração não foi revelada até muitos anos depois da guerra, mas agora sabemos que batalhões inteiros foram formados por colaboradores ucranianos, como o SS Galician, Natkal e os batalhões de Holland. Somente no começo da guerra, mais de 80 mil pessoas da região de Galícia se inscreveram voluntariamente na divisão SS Galician em um mês. Notórios por sua extrema crueldade com os poloneses, judeus e russos no território ucraniano. Membros desses grupos militares vieram sobretudo da Organização Nacionalista de Ucranianos, a ONU, fundada em 1929. Essa organização tinha a meta de criar uma Ucrânia etnicamente pura e independente e considerava o terror uma ferramenta aceitável para atingir os seus fins. Sua bandeira oficial era preta e vermelha, terra e sangue, que permanecerá na história da Ucrânia até bem depois do fim da ONU. Em 1940, a ala mais radical da ONU ganhou seu próprio líder, chamado Stepan Bandeira. Severamente antissemita e anticomunista, ele proclamou uma Ucrânia independente em 1941. Seus aliados alemães desaprovaram de um gesto tão voluntarioso e ele passou a maior parte da guerra na cadeia. Não tendo participado na guerra fisicamente, Bandeira ainda conseguiu espalhar sua ideologia. Muitos historiadores independentes estimam que a milícia da ONU exterminou entre 150 a 200 mil judeus no território ocupado pelos alemães até o final de 1941. O mais notório massacre ocorreu nos dias 29 e 30 de setembro de 1941, em Babi Yar, Kiev. Todos os judeus da cidade de Kiev e vicinidades precisam aparecer na esquina de Makielniko até as 8 da manhã, no dia 29, tragam documentos, dinheiro, objetos valiosos e agasalho. Qualquer judeu que não obedecer essa ordem e for encontrado será fuzilado. 33.771 judeus foram assassinados nesses 2 dias, numa operação conjunta entre os nazistas e a milícia ucraniana. Outro massacre foi orquestrado pelo exército insurgente ucraniano e a facção bandeirista da ONU na Polônia, então ocupada pela Alemanha no leste da Galícia entre 1943 e 1944. Esse genocídio de polacos foi liderado por Mykola Lebed. 35.000 a 60 em Volínia e 25.000 a 45.000 em Galícia morreram nessa operação de limpeza étnica. Prevendo o inevitável perda de tropas alemãs, a ONU desistiu de seu antigo aliado e começou a lutar igualmente contra as tropas alemãs e soviéticas. Em janeiro de 1943, tropas soviéticas começaram a expulsar os nazistas, liberando a Ucrânia, parte por parte. O leste da Ucrânia foi a última área retida pelos alemães, finalmente sendo libertada em outubro de 1944. As milícias de Bandeira continuavam a fazer guerrilha contra o regime soviético, perpetuando ataques sangrentos a vilarejos e cidades ucranianas e deixando por trás caos e mortes. Essa guerra se estendeu até meados dos anos 50, quando os últimos colaboradores foram detidos ou fugiram do país. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente aos aliados. A Ucrânia permaneceu parte da União Soviética. A paz depois da Segunda Guerra Mundial foi curta. Os Estados Unidos e a União Soviética se aliaram ao Reino Unido para derrotar os nazistas, tragicamente se tornaram inimigos enquanto a Guerra Fria começava.
A era de tensão política e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética durou quase 45 anos, mantendo a humanidade abaixo e a ameaça constante da guerra nuclear. Nessa batalha, os Estados Unidos nunca perderam de vista a sua importância da Ucrânia. Órgãos de inteligência dos Estados Unidos mantiveram um olhar constante sobre organizações nacionalistas ucranianas como uma possível fonte de inteligência contra a União Soviética. Documentos da CIA que foram recentemente desclassificados mostram fortes laços entre a inteligência americana e nacionalistas ucranianos desde 1946. No relatório da ONU fica claro que não foram enganados sobre a natureza das organizações nacionalistas ucranianas ou seu líder, Stepan Bandera. De acordo com o relatório de setembro de 1945, Bandera havia ganho uma reputação feroz por ter conduzido um reino de terror durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, Bandera e outros líderes nacionalistas ucranianos fugiram à Europa, onde a CIA os ajudou a se esconder. A CIA depois informou ao Serviço de Imigração e Naturalização que havia escondido Bandera e outros nacionalistas dos soviéticos. As operações envolvendo ucranianos continuaram por muitos anos. Os julgamentos de Nuremberg de 1945 a 46 trouxeram os líderes políticos, econômicos e militares da Alemanha fascista à justiça. Revelaram ao mundo a face monstruosa do nazismo e os crimes que cometeram. Mas os nazistas ucranianos foram poupados do mesmo destino e alguns até receberam indulgências da CIA. Até 1954, a agência perdoou as atividades ilegais do braço armado da ONU, em nome da necessidade da Guerra Fria. Em 1949, Mykola Lebed, o homem responsável pelo massacre em Volhynia, foi transferido para os Estados Unidos, onde morreu em 1989, sem nunca ter sido investigado ou autuado como um criminoso de guerra. A CIA se mexeu para proteger Lebed contra uma investigação criminal pela Agência de Imigração e Naturalização em 1952. Talvez Bandera perderá sua utilidade para os Estados Unidos, ou talvez agentes da KGB levaram a melhor sobre a CIA. Mas em 1959, Stepan Bandera, o líder dos nacionalistas ucranianos, foi morto em Munique, onde se escondia baixo o nome de Stolper. Seria justo dizer que Bandera se tornou um grande símbolo do nacionalismo ucraniano por mera sorte, pois ele não era seu único nem mais poderoso líder. Dmitry Tostov foi o pai da doutrina totalitária da extrema-direita da Ucrânia. Andriy Milikov era líder de outra facção da ONU. Roman Chonex foi um general do exército insurgente ucraniano e outros contribuíram fortemente ao movimento. A ideologia de Bandera, reprimida pelas autoridades soviéticas, mas apoiada por forças externas, nunca realmente morreu. As sementes do nacionalismo ucraniano foram passadas de geração em geração. Infelizmente, era só uma questão de tempo antes de florescer de novo. Em 1954, o território ucraniano foi expandido ainda mais quando Nikita Khrushchev, líder da União Soviética, e ele próprio, um ucraniano, generosamente deu a região da Crimeia à Ucrânia. Historiadores debateram sobre a legitimidade dessa transferência por muitos anos. 60 anos depois do presidente de Khrushchev, eventos dramáticos aconteceriam na Crimeia. Os olhos do mundo estão sobre a Ucrânia enquanto a crise da Crimeia continua. Dezenas de homens altamente armados se apossaram de prédios governamentais da Crimeia. A Ucrânia deveria simplesmente se resignar e dizer: ok, a Crimeia foi perdida? Os velhos argumentos se esquentariam mais uma vez. A Guerra Fria esquentaria e esfriaria em turnos, enquanto os dois rivais obsessivamente construíram capacidade militar. O ponto de virada ocorreu quando uma nova era perestroika chegou à União Soviética com seu novo líder, Mikhail Gorbachev, em meados de 1980. Perestroika significava reestruturação em direção à liberalização e democratização. Certamente teve um impacto positivo sobre a situação internacional. Uma notícia incrível desde a Alemanha Oriental, onde as autoridades disseram que, em essência, o Muro de Berlim não significa mais nada. Mas dentro da União Soviética, o enfraquecimento do controle do Kremlin teve consequências diferentes.